Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Jonathan falando. Bora continuar nossa série sobre o vídeo, sobre como os grandes europeus chegam para essa temporada com o Chelsea. O Chelsea, suas 545 contratações a cada janela. Equipe que foi não só na temporada passada campeã da Conference, mas também campeã da Super Mundial de Clubes. Antes de tudo, deixe o like no vídeo, se inscreva no canal e veja os outros vídeos dessa série. Já teve sobre Liverpool, Manchester City, Arsenal e agora a vez do Chelsea. O Chelsea que é aquela sua política de contratações muito peculiar, que basta ver um jovem promissor que ele já vai lá e tenta contratar. Às vezes não é nem 18 anos, às vezes já contrata com menos de 18. Daqui a pouco a gente vai ter notícia do Chelsea contratando um moleque na escola direto, buscando na saída da escola os jogadores. É o próximo passo desse planejamento. É um planejamento que eu acho que em alguns momentos parece meio sem critério em algumas contratações, do jeito que são feitas, mas é inegável que um planejamento que a cada temporada o Chelsea vem se fortalecendo. A chegada do Maresca foi bem nesse sentido, um time que na temporada passada começou a Premier League muito bem, chegou em dado momento até tentar disputar a liderança com o Liverpool, mas não conseguiu aguentar. Na Conference era o grande favorito e levou a competição em banho-maria, sem quase toda a competição jogando com reservas, sem se esforçar e foi campeão ao natural. E no Super Mundial foi crescendo durante a competição. Conforme a competição foi passando de fase, foi melhorando e teve sua grande atuação na grande decisão contra o PSG, onde mostrou um pouco do potencial que esse elenco tem. É um time de jovens, tem algumas questões importantes falando do Chelsea para essa temporada, começando com essa pré-temporada mais curta. No jogo contra o Crystal Palace foi um time num ritmo mais lento. Eu acho que isso, esse Chelsea que teve pouco tempo entre férias, pré-temporada e já voltar a jogar. Acho que nesse começo a gente pode ver um Chelsea meio lento, meio demorando um pouco ainda para pegar no ritmo mesmo. Tem uma questão importante que é como vai lidar com o calendário, como vai ser a gestão de elenco nessa temporada, porque na temporada passada o Maresca focou foco total na, na Premier League para classificar para a Champions, conseguiu, e usou as Copas, especialmente a Conference, para rodar o elenco, para dar minutagem aos jogadores, às reservas, e tanto que na primeira fase da Conference nem escreveu o Cole Palmer. Então acabou ficando ok, né? O Chelsea acaba tendo um elenco muito recheado pela quantidade de contratações que faz, e o Maresca viu na Conference a oportunidade para dar minutagem a vários jogadores que não são titulares ou não tinham espaço. E como vai ser essa temporada? Porque agora o Chelsea vai disputar a Liga dos Campeões, né? Então não vai botar o time reserva na Champions. Vai precisar lidar com isso, lidar com disputar ao mesmo tempo duas frentes. Porque na temporada passada, apesar de estar na Conference, isso não aconteceu. Agora não, a gente vai ter um Chelsea tendo que se desdobrar, um Chelsea sendo mais exigido fisicamente nessa maratona de jogos, esse é um calendário ano de Copa ainda mais puxado. Então esse é um desafio para o Chelsea, como vai ser essa gestão de minutos, de jogos, gestão de elenco. E o time do Chelsea, apesar de todas as contratações, eu ainda considero que tem algumas lacunas. Começando no gol, porque ok que o Robert Sanchez na final do Mundial contra o PSG foi bem e tal, mas ele não passa muita confiança. Né? No dia a dia ali, no jogo normal, realmente para mim a grande lacuna desse projeto do Chelsea, questão de contratações, é não ir atrás de um goleiro que seja de fato confiável, um goleiro que assuma a mesma posição, não só para agora, mas para os próximos anos. Chegou a ter um pouco tempo atrás, quando começou os rumores do Donnarumma sair, de ele poder ser o alvo do Chelsea, seria fantástico pro Chelsea. Mas agora o papo dele tá mais forte no City, mas chegou a ter um papo do manhã do Milan, que o Chelsea tentaria contratar ele, mas acabou parece não indo para frente. Eu acho que seriam dois nomes que subiriam o nível da posição, apesar do manhã não ter vindo a sua melhor temporada no Milan. Porém, pelo visto, vai com mais uma temporada com o Albert Sanchez titular e é aquilo. É uma bomba relógio prestes a explodir. Você só não sabe quando. Eu sinto falta também de um zagueiro que também puxe, eleve esse nível para cima. Eu acho que o Chelsea tem alguns defensores promissores. O Kuvio, agora tem o Achapong, trouxe o Rato do Ajax, pode também fazer a lateral esquerda, isso é um reserva para o Cureja. E tinha também o Batiachile, que pode sair, o Dizazi também, que tinha o apelido de Desastre, né? O trocadilho com o francês. Mas também sinto falta o Fofana, que infelizmente sofre com as lesões graves, desde a época do Leicester, apesar de ser um projeto de baita zagueiro. Eu sinto também falta nisso no Chelsea, um zagueiro que suba o nível da defesa, que seja esse líder do sistema defensivo, alguém que de fato se confirme nisso.
tem alguns bons prospectos ali, jogadores com potencial, mas falta esse nome mais consolidado, para ser uma liderança de fato. Não falando de nível de jogadores, mas o Rubem Dias no City, o Arsenal tem com Magalhães e Saliba, o que o Liverpool tem com o Van Dijk, tem no Konaté também uma grande opção de nível. O Real Madrid tem no Rudiger, que era do Chelsea inclusive. Esse zagueiro que realmente seja o líder da defesa, que suba o nível de quem joga com ele. Eu acho que são duas lacunas nesse elenco do Chelsea bem gritantes. Além disso, é ver como esse elenco de jovens vai continuar se desenvolvendo. Você tem na laterais, para mim, dois pontos fortes do Chelsea, porque na direita, seja o Reece James, que tudo bem, até por questões físicas, não virou ainda aquilo que se esperava lá atrás, ainda é um bom jogador, e você tem no Malo Gusto, acho uma boa opção, acho que o lateral até um pouco subestimado. E na esquerda você tem o Cucurella como um titular que entrega um ótimo nível, que dentro da ideia de jogo combina muito bem, não só na Espanha, mas também no Chelsea é um titular sólido. No meio campo você tem para mim o grande ponto forte desse time, que é principalmente a dupla Caicedo e Enzo Fernandes. Em alguns momentos o Maresca até colocou o Enzo jogando mais à frente e tudo mais, mas eu acho que os dois juntos ali na dupla de volante é o melhor pro Chelsea. O Chelsea fica mais capacidade ofensiva, é o melhor deles, é jogando mais atrás, jogando para essa dupla. Esses são dois jogadores de altíssimo nível, que a cada temporada vão ficando melhores e mais completos. Algo positivo para o Chelsea foi o empréstimo do André Santos para o Estrasburgo, na França. O quanto que ele cresceu, o quanto que ele se desenvolveu. E durante o Super Mundial ele foi ganhando minutos, foi ganhando confiança no Maresca. Na estreia contra o Crystal Palace, ele entra, ele é a primeira opção para o banco, não é o Lavia, é ele. E ter ele como esse reserva de confiança, como em alguns momentos, como o Maresca já até colocou o Enzo mais à frente, ter o Andrei jogando junto com os dois também é possível. E isso para mim é um reforço e tanto para o Chelsea, você ter o Andrei Santos em ótimo nível, para poder revezar também com os dois. O Chelsea sentia falta, já que o Lavia até pelos problemas de lesões ainda não ter virado o que se esperava. Ter o Andrei é um ponto positivo. Vamos ver se o Cole Palmer consegue fazer uma temporada mais consistente, né? Porque agora é difícil falar isso depois do Mundial que ele fez, né? Foi decisivo. Mas se você pegar a segunda metade da temporada dele na Premier League foi bem ruim, foi bem abaixo. Acho que o Chelsea conseguir ter ele bem de volta mais regularmente seria um reforço e tanto. Ele é a cara desse time, querendo ou não. É o principal jogador que mais chama atenção, seja pela comemoração, seja também pelos números feitos, especialmente na temporada retrasada. Você tem nas pontas, você tem o Pedro Neto hoje um titular, jogador de velocidade para jogar na direita e na esquerda. Trouxe a peso de ouro o Gittens do Borussia Dortmund, que é um jogador bastante promissor, mas aquilo ainda não está pronto para ser titular. Mas se espera que ele evolua e possa ser uma opção. E claro, tem que falar do Estevão. Estevão que chega para essa temporada, vamos ver como vai ser esse desenvolvimento, questão de minutos. Pelo que você tem falado, a torcida está animada com ele e a gente sabe que ele tem talento para ele se firmar e ganhar cada vez mais espaço nesse elenco do Chelsea. Acho que inicialmente entra como reserva de fato, mas é um jogador que tem tudo para crescer e ser uma boa, já nessa primeira opção, na primeira temporada, ser uma boa opção de fato para o Chelsea, um jogador que o Chelsea possa contar. E quando a gente fala do ataque, tem que falar de João Pedro, que causou um impacto incrível no Mundial e larga como titular. Mas o João Pedro ele tem uma questão dessa versatilidade dele, né? O Maresca, quando o João Pedro foi contratado, também elogiou isso. A capacidade que ele tem de não jogar só em uma posição. Ele pode ser esse camisa 9, ele pode jogar mais atrás de um centroavante, tanto que o Chelsea foi atrás do Delap no Ipswich, que é um cara mais pivôzão. Enquanto o Nicolas Jackson não for vendido, ele vai continuar lá também como opção. Então, é um Chelsea que dá também ao Maresca mais opções de ótimo nível, de jogadores de diferentes características. Por exemplo, você tem uma opção do lado direito de campo, você pode ter um Pedro Neto ou um Gittens para ali, jogadores de mais velocidade, e você pode ter um Estevão, que é um cara que traz mais para dentro, que é mais articulador que esses dois, ou com o Palmer ali, você pode ter no meio campo a dupla Enzo e Caicedo, mas você pode ter um Enzo jogando mais à frente no trio e entrar com o Andrei Santos, até para dar mais poder, ou de marcação e também na série de bola, ou até ter o Reece James ali, o Maresca testou em vários momentos o Reece James jogando como meio campista. Eu não sou tão fã, prefiro ele na lateral. Na lateral direita você pode ter o Reece James, você pode ter o Malo Gusto. Na centroavância você pode ter um João Pedro, um cara mais de movimentação, e você pode ter o Dila, porque é um famoso pivôzão, né? Um pivôzão inglês clássico, né? Bola, pescoço para baixo, canela, e é isso aí. Mas é um cara que vai guardar seus golzinhos, é um cara que pode ser útil também. Então, esse elenco do Chelsea com os reforços cresce, ganha opções até para o Maresca variar o time, poder usar em diferentes contextos. Uma temporada que vai exigir ainda mais do Chelsea.
Um Chelsea que vai ter que lidar com a Liga dos Campeões, vai ter que lidar com duas competições ao mesmo tempo, algo que já não aconteceu faz algum tempo, e vamos ver como vai ser essa gestão. É um desafio, se o Chelsea conseguir lidar bem com isso, tende a vir forte para a temporada. Eu ainda não vejo o Chelsea pensando em Premier League, pensando em Champions, no mesmo patamar entre os ingleses, que, por exemplo, eu vejo o Liverpool, Arsenal e o City. Ainda acho que o Chelsea está um degrauzinho abaixo. Eu acho que essa temporada vai ser muito importante para o Chelsea se desenvolver, para pegar essa experiência de Champions, de ter um calendário cheio, para continuar se desenvolvendo e diminuindo cada vez mais a diferença para os demais. Porém, é fato que o Chelsea, até pelas conquistas da temporada passada, entra nessa temporada sob uma expectativa diferente, tendo um respeito muito maior dos seus adversários. Não mais como um time para o futuro, mas como um time também já capaz de fazer impacto no presente. Mas essa é a minha opinião, pessoal. Quero saber de vocês. Deixem nos comentários se você concorda ou discorda. Não esqueça também de dar like no vídeo e se inscrever aqui no canal se não for inscrito. Muito obrigado mesmo por você que viu até o fim. Tchau, tchau e até a próxima.